E agora a gente vai falar sobre drones, né? Drones na agricultura, drones que tem sido uma das atrações aqui também nessa edição do Interagro. Quem vai falar conosco sobre isso é um pesquisador que só está há 33 anos na Embrapa, viu? 33 anos de Embrapa, tem conduzido os trabalhos e estudos relacionados ao drone no agro. Está aqui conosco Lúcio André de Castro Jorge. Obrigado, Lúcio. Obrigado. Esse passa para o próximo, esse volta e esse é o pointer, tá? Pointer. Bom, não vale a apresentação dessa entregar minha idade, né? Mas eu já estou com o patrimônio da Embrapa de tanto tempo. Mas uma grande satisfação nossa, né, de estar trabalhando. E nessa área de drone e tecnologias, a gente tem sido realmente pioneiro e precursor aí, porque a gente começa a trabalhar com drone lá em 92, 93, quando não se falava de drone ainda, né? Então, a gente realmente passou pelas várias etapas do desenvolvimento e ficamos muito felizes de ver a evolução, né? Que quando a gente projetava lá atrás, em algumas palestras que eu dava, inclusive o pessoal chamava que a gente era meio visionário e ficava brincando de aviãozinho ao invés de fazer pesquisas, de fato. Enfrentei algumas dificuldades na época, e é importante a gente ver como que isso muda, né? Que muitas vezes a gente recebia críticas quando a gente mandava um projeto para fomento ou coisa assim, que o nosso projeto era tecnológico, não era de pesquisa, né? E onde a gente conseguiu o nosso apoio, né? A gente conseguiu apoio para desenvolver na parceria privada, desde aquela época. Os primeiros projetos de drones, foram todos produtores que pagaram para a gente inicialmente e apostaram com a... Então, assim, é bom a gente ver que hoje o panorama, hoje já se fala de agtechs, de empresas, e a coisa está toda evoluída, mas, assim, tem todo um histórico aí atrás que a gente passa quando a gente está desenvolvendo, e algumas ideias novas, né? E eu diria que nós estamos numa fase de transição ainda. Nós não estamos com a nossa agricultura 4.0, como o pessoal vem falando. Ele traz várias ferramentas para a integração, mas nós temos muitos desafios de como integrá-las, e muita gente está apresentando a inteligência artificial aí como uma grande solução, onde, na minha opinião, ela ainda é um grande problema, que muita gente, né, a gente tem que aprender a treinar, aprender a ensinar essa inteligência a tomar decisão. Então, tem muita gente, a gente tem visto nessa área de drones, tomadas de decisão erradas, porque baseia-se apenas em sistemas inteligentes, sem olhar, às vezes, a complexidade do todo, que é o nosso agro. Então, aqui, eu fico em São Carlos, na Embrapa Instrumentação. Esse é o prédio principal, o prédio mais antigo nosso, onde eu tenho um laboratório de desenvolvimento de software ou de aplicações. Sou engenheiro eletrônico, caí nessa coisa da Embrapa lá atrás. Hoje eu já não sei se eu sou eletrônico, se eu sou agrônomo, se eu sou biólogo, porque a gente entende e dá pitaco em um monte de coisa. A gente tem aqui o laboratório de campo nosso, que fica ao lado da Pecuária Sudeste, que é o Laboratório Nacional de Agricultura de Precisão, onde a gente testa, valida as nossas ferramentas de desenvolvimento. E o laboratório de drones, e a gente passou por todas, onde tem treinamentos e tudo, e aqui a gente passou por várias etapas, que é desde desenvolver o drone, porque não tinha os drones chineses disponíveis aí para a gente, que os chineses realmente trouxeram para a gente essas facilidades de uso hoje, e lá atrás não tinha, né? Então é fantástico, mas a gente passou e ainda passa, né? Adaptando, desenvolvendo drones mais baratos, enfim, ali no laboratório nosso de agricultura de precisão. Essa é uma vista do nosso laboratório de agricultura de precisão, já está um pouco modificado, né? Já tem umas estufas, já tem umas coisas a mais aqui, energia solar, enfim, mas aqui dentro fica um laboratório nosso de inteligência, onde a gente desenvolve algoritmos de inteligência artificial para aplicar no agro. A agricultura está evoluindo, e está evoluindo muito, e nessa área nossa de imagem, não só as ferramentas, mas elas estão evoluindo, mas também elas estão evoluindo a complexidade com que a gente tem que trabalhar. Muitas ferramentas que a gente processava, reconhecia uma planta lá atrás, ela não pode ser usada agora. Por exemplo, nós estamos passando, por quê? Nós estamos passando de monocultura ou de uma única cultura para, né, integração lavoura, pecuária, floresta. Nós temos a dinâmica do campo mudando, né, e com isso
também muda a dinâmica de monitoramento do campo. Não vou entrar em detalhes aqui. Então, o que a gente tem tentado fazer com drones, e a evolução da área tem sido, é capturar várias informações, as várias camadas de informações, e tentar ajudar o pobre, o coitado do campo, que às vezes está lá, tem que tomar uma decisão, né, saber onde aplica mais herbicida, onde aplica menos, e enfim, e aí sim, a inteligência artificial entra como uma ferramenta fundamental para a gente, mas vamos falar um pouquinho das ressalvas depois. Então eu diria que, para nós, o nosso presente aqui é o agricultor cheio de ferramentas para capturar informação. Satélite, drone, máquinas com IoT, nós estamos exatamente nessa fase, já passamos daquele passado, né, de maquinário, o pessoal já falou das evoluções aí, não vou entrar, e nós estamos na transição para esse futuro que envolve a inteligência artificial, a tomada de decisão, a integração das várias informações. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que muitas vezes o pessoal acha que o drone é uma grande solução para algumas coisas e não olha o entorno. O drone sozinho ele não é a única ferramenta, não pode ser a única ferramenta para tomar decisão. Muitas vezes a gente tem que olhar água, solo, planta, várias outras informações para tomada de decisão. Clima, né? Então nós estamos exatamente... A imagem, ela diz muita coisa, ela realmente tem um potencial, principalmente quando a gente olha a imagem em diferentes ângulos, eu já vou dizer por quê. Então, realmente, ela diz mais que 1000 palavras, e aí quando você tem algoritmo que se extrai informações automáticas disso, a gente tem muito mais informação, mas lembrar que ela sozinha não pode ser a única tomada de decisão. Então, nós fizemos também, já foi falado aí pela Janaína brilhantemente, nós fizemos aí parte da pesquisa, saiu até no Globo Rural, onde a gente viu um pouco o perfil dos agricultores, onde estavam as dores e onde que o pessoal estava do ponto de vista da tecnologia digital. E os drones sempre têm sido, né, demandado de uma forma bastante forte. E alguns grupos, por exemplo, algodão é o carro-chefe aí do uso de drones. Depois a gente fala em cana-de-açúcar também. Aqui fala grãos, por exemplo. Então, aqui também é uma pesquisa que vai mostrando um pouquinho o potencial de quem são os principais adotantes da tecnologia, como a tecnologia está entrando no mercado de uma forma geral. É uma pesquisa da McKinsey, e aqui o sensoramento remoto e outras ferramentas, né, extremamente importantes. Eu queria lembrar que o mercado de drone está, assim, borbulhando, né? Assim, não precisa nem falar, o pessoal já está vendo uns drones enormes aí fora, vai vir drone maior ainda. A Embraer acabou de lançar um drone de asa fixa que vai pulverizar com 200 a 300 litros. É um drone, na verdade, não é da Embraer, é um drone que foi feito uma parceria, é um drone americano, e eles estão adaptando para operar nas grandes áreas nossas. A gente teve a feira Drone Show esse ano, que é uma feira que acontece anualmente. A nossa feira foi um destaque, a maior feira da América Latina, se não diria entre as primeiras do mundo, de drones, de tecnologias, e a gente viu um boom de grandes drones. Então, ao contrário do que eu achava uma tendência de pequenos drones, em grande quantidade no campo, a gente está vendo um mercado também alvoroçado aí com os big drones. Daqui a pouco nós vamos ver gigantes drones aí. Já estamos vendo alguns de pulverização. É um mercado que está crescendo serviço, está crescendo aplicação, está crescendo a indústria. Então, enfim, e para muitos inovadores ou empreendedores, é uma área a se pensar, né? Tem cifras expressivas. Mas a gente tem que lembrar que só o drone, na verdade, às vezes não é a única ferramenta de a gente obter informação. A gente tem desde os sensores que vão na caminhada no campo ou nos tratores, sensores com satélite, que estão melhorando muito, os sensores aí com os robôs, né, que a gente já tem aí alguns sensores embarcados em robôs, em rovers autônomos, que lá fora está borbulhando, aqui no Brasil demora um pouco mais. A gente vê as ferramentas de IoT também, né, embarcadas nas máquinas, e os drones e os satélites, ou nanosatélites. Então a gente tem diferentes escalas de mapeamento, de monitoramento, e o drone ele entra num nicho específico, mas a gente tem que lembrar que os drones, os satélites aí já tem informação de centímetros.
Então você já tem satélites com frequência diária, monitorando, né, o nosso planeta de uma forma bastante eficiente e muito grande, com precisão altíssima para a gente trabalhar no campo. Então, quando a gente pensa em magiamento, o drone é sim um nicho interessante, em alguns aspectos, por exemplo, pulverização, controle biológico, aparece como uma grande inovação, mas lembrar que ele tem a sua complementariedade com outras escalas. Então, eu diria, existe duas vertentes. Uma vertente que é de pequenos drones trabalhando com um único operador no campo, trabalhando em forma de enxame no campo, né, dividindo uma tarefa de grandes áreas, por exemplo. Então, hoje, os pulverizadores que você compra, você já pode ter um único operador pulverizando, por exemplo, já estão liberados na ordem de 5 unidades. Você pode soltar 5 pulverizadores e dividir a tarefa. Tem já tecnologia para termos milhares de drones pequenos, se a gente quiser, isso já é usado na guerra. Então, está começando. E, por outro lado, principalmente demandado pelas aplicações, nós temos os grandes drones, os de pulverização, que nós vimos aí fora o pessoal que fez o curso demonstrando para vocês, alguns dos drones e outros que estão chegando aí, tipo esse da Embraer, que vem com uma solução bastante forte para grandes áreas. Agora, para monitoramento, para imagem, que é o grande carro-chefe do meu trabalho, por exemplo, a gente vê grandes oportunidades e nós ainda não estamos usando nada. Nós estamos usando o NDVI, uma coisinha ali, nós estamos usando algumas informações para essas inteligências artificiais. A hora que a gente avançar nos sensores, aí sim nós vamos ter um boom gigantesco. Então hoje já temos disponíveis sensores na faixa do infravermelho, do ultravioleta, do visível até o infravermelho próximo, até outras faixas do espectro, que permitem olhar com mais detalhes, com mais precisão para algumas coisas. Por exemplo, dá para a gente fazer detecção precoce de doença. Por exemplo, nós fizemos com a Embrapa, com o Senargem, alguns testes, soltando lagartas, soltando percevejos, soltando algumas insetos, pragas. Nós monitoramos os sinais com sensores especiais e a gente conseguiu, a partir de 2 horas após a lagartinha estar lá na planta, a gente consegue afirmar que ela está lá porque a planta está reagindo. A gente mede a planta, a gente mede a reação. Então, os sensores estão avançando significativamente. A grande vedete dos drones vai ser poder embarcar esses sensores, né? Então, hoje, aqui são algumas fotos mais clássicas, essa câmera já deixou de existir, mas as multiespectrais, que permitem ver várias bandas do espectro, as câmeras no visível, as câmeras que enxergam a temperatura da planta e, portanto, estresse hídrico, câmeras que podem enxergar que nem essas doenças precoces, que são as hiperespectrais, sensores tipo LiDAR, né, que permitem, um laser que permite você mapear, por exemplo, biomassa ou coisa do tipo. E esses daqui são os sensores mais novos de fluorescência induzida pelo sol, que são sensores que veem uma alteração metabólica ou química da planta. São reações da planta embaixo do sol. Antes a gente não fazia medida de fluorescência no sol, né? A gente tinha que tampar os estômatos, tinha que inibir o aparato fotossintético e tentar obter as fluorescências. Agora a gente pode fazer isso embaixo do sol. Esses sensores já têm embarcados em satélite alemão e já estão disponíveis em drone. Então, com isso, a gente consegue perceber alterações, né, extremamente rápidas nas plantas. Então, assim, o mercado de drone está numa evolução, numa ebulição nesse momento. Nós temos fabricantes, cada dia fabricantes novos, com novos drones, novos sistemas, empresas de inteligência artificial tentando agregar o drone às soluções de inteligência. Aí, aplicado, várias empresas de consultoria comprando o seu drone. Nós temos empresas de máquinas aplicando, já integrando com as máquinas. Nós temos cooperativas, enfim, vários agentes aplicando e entrando no mercado de drones. Apesar de não ter todos aqueles sensores ainda disponíveis, mas assim, o que já está disponível, o pessoal já está conseguindo fazer uso, que é muito legal isso. Né, você olhar uma imagem. Antes, meu pai é produtor, meu pai olhava pela caminhonete andando na fazenda,
olhava mais ou menos, tá bom, vai produzir bem ou não vai. Hoje ele olha por cima, com o drone lá da varanda da fazenda. Então, já enxerga com o que o olho dele enxerga alguma coisa diferente. Aí, a hora que você agrega ferramentas que entendem essas diferenças e ferramentas que enxergam no infravermelho, nessas outras bandas, aí sim você traz um arsenal, uma evolução gigante para a área. Então, assim, de uma forma geral, se a gente for ver, o drone está sendo usado para monitoramento no campo e fenotipagem, né, trabalhos de desenvolvimento de novos fenótipos. Normalmente se divide em sensores ópticos, que vão ver aí índices de vegetação, igual o sensoramento remoto, e pode extrair com isso biomassa, vigor da planta, taxa de nitrogênio, enfim, vários conteúdos de clorofila, enfim, algumas coisas assim. Como também, por outro lado, tem algumas ferramentas já da inteligência artificial que permitem eu reconhecer as plantinhas, isolá-las e separar, por exemplo, uma planta de uma invasora ou de uma planta daninha e atuar de forma separada. Permite eu contar os frutos, permite eu fazer, então já está assim. Isso está viralizando, vamos dizer assim. O pessoal está com bibliotecas disponíveis em Python, fácil de usar. Hoje você pega uma rede neural, Iolo, por exemplo, e conta o boi com poucos passos de treinamento. Claro, não é tão simples assim, né? Quem tem a empresa aí que está mostrando a solução para contar o animal, sabe das dificuldades. Então, a gente tem vários desafios em cada uma dessas etapas. A área de drone está evoluindo, mas ela não está no seu ápice ainda. A gente tem muito ainda por evoluir. A escolha do sensor multiespectral, eu uso uma Alton, eu uso qual é a plataforma, asa fixa, asa rotativa, qual é o melhor drone, né, que eu vou usar. Tem inúmeros sensores, e aí tem gente vendendo coisa boa, tem gente vendendo coisa ruim, tem gente usando o índice de vegetação não calibrado, entregando coisas que não funcionam. Então, nós estamos naquele mercado borbulhando onde tem de tudo, né? Então, por isso, precisa ser treinado, precisa aprender, precisa acompanhar a tecnologia para você discernir e saber como usar adequadamente. Vai chegar um momento que isso vai ficar beabá, como já está em algumas etapas, né? Mas a gente tem coisa para ser feita. Bom, aqui, basicamente, não vou entrar em detalhes. A parte ótica usa principalmente a informação ponto a ponto e a informação digital, e o outro entra na seleção dos objetos da cena para fazer, e depende muito de como você opera no campo. Então tem toda uma dificuldade, um fluxo de você, para ir a campo tirar uma imagem, tem todo um cuidado de preparar o terreno, de às vezes fazer algumas marcações, para você ter o dado realmente bom, de boa qualidade. Dado adquirido de péssima qualidade vai te dar um mapa bonitinho, colorido, mas que não serve para nada. Então a gente precisa tomar cuidado na ir a campo, escolher a plataforma, definir vários parâmetros, que aí preciso treinar, qual é a altura que eu vou, qual é o pixel que eu tenho que tirar, depois se eu tenho influência da luz, o dia que está nublado, eu vou ou não vou, é a mesma coisa quando estou no sol, como que eu calibro. Então tudo isso daí é uma ciência. Tá? E o pessoal está aprendendo. Então o drone, ele veio, facilitou, antes não tinha drone para voar, eu mesmo, comigo caíram mais de 30, enfim, a gente até brinca e chora, né? Porque comigo mesmo, por exemplo, já caiu drone com câmera de 1 milhão, onde eu perdi a câmera, não virou um cacareco de... Então assim, hoje os drones já estão caindo menos, mas caem ainda, hein? Então, houve uma evolução, a plataforma está mais estável, só que a gente está evoluindo ainda nas aplicações dos sensores. Então, depois que a gente obtém as imagens pelos sensores, com calibração, tem toda uma metodologia de obter isso, a gente vai para o processamento. Processar uma imagem de drone não tem ferramentinha. Às vezes tem lá os alunos espertos, o pessoal que já nasceu com a computação, com o computador na mão, já sai processando. Mas não está ainda no dia a dia para todo mundo processar. Então, tem algumas ferramentas melhores, outras piores, é importante discernir para saber qual é o melhor. Mas depois, de qualquer forma, a hora que eu tenho uma imagem, eu tenho que transformar aquela informação, a imagem, em informação útil. Eu quero saber onde eu vou aplicar, de fato, mais herbicida ou menos herbicida. Eu quero saber que decisão eu vou tomar. E é isso que o produtor quer, né? Na verdade. Então, é isso que as startups, as empresas,
Cada um está vindo com a sua solução para entregar. Por exemplo, a Sensix, por exemplo, uma empresa legal, está fazendo um trabalho legal com imagem, satélite e drone, tentando trazer recomendações, por exemplo, estou citando ela porque tem sido um trabalho bem sério. Tem várias outras muito boas e tem umas porcarias que estão entregando lixo, tá? Então, é importante, e as de lixo eu não vou citar nenhuma, senão vou ser processado. E aí, a partir das imagens, a gente tem os índices de refletância lá da imagem, a gente separa as partes da imagem, descobre onde tem a cultura, onde tem invasora, define, calcula aí, joga para alguns algoritmos para determinar, contar objetos, e é isso tudo por software, por ferramenta de inteligência artificial, extrai alguns índices e depois tomada de decisão. Aqui eu não vou entrar em detalhe, esses fluxos. Então, sim, nós temos muitos desafios, é uma área que está crescendo muito, tem se estabilizado como todas as áreas do desenvolvimento, mas nós temos assim, por exemplo, identificar com precisão. Todo mundo que me pergunta, eu quero identificar praga e doença. Mas tem que identificar praga e doença a tempo de você corrigir, de forma principalmente precoce. Se você vai detectar onde já foi o dano, muitas vezes a viola já foi para o saco, né? Então, você, usando ferramentas de inteligência artificial hoje, você consegue, às vezes, predizer algumas soluções, mas para isso tem que usar os sensores adequados. Então, qual é o sensor? Né? Por exemplo, eu fazer contagem de plantas, contagem de produtos, analisar culturas que tenha consórcio de culturas no campo, tudo isso, né, depende muito. Eu tenho um desafio nesses novos sensores, como treinar isso de uma única cultura para várias culturas, e como treinar isso com os vários fatores que envolvem a produção agrícola, né? Então, assim, nós temos que considerar que o sistema da agricultura é um sistema complexo. O drone sozinho não é a solução. Muitas vezes as pessoas me falam, não, mas eu comprei um drone, agora eu quero resolver tal coisa. Às vezes cai do galho, chora e fala que gastou dinheiro à toa. Por quê? Porque não leva várias coisas em consideração. Hoje a agricultura ela é complexa, nós temos, como que eu volto aqui? Mudança de climática, já foi falado alguns itens aqui, né? Várias práticas aí acontecendo, várias ocorrências no campo, né? Inseto, planta, infestações, enfim, nós temos todo um processo complexo, né? Que como atuar, como fazer e tomar decisão com o drone, e também como ensinar a nossa inteligência artificial a fazê-lo, é o nosso grande desafio. Então, por exemplo, desafios por exemplo, a imagem, ela é suficiente para me entregar a informação aqui, eu quero contar frutas. Todas as frutas estão visíveis? Ela, de fato, está contando todas as maçãs, fazendo estimativa de colheita? Ou não? Será que o sensor que eu estou usando, por exemplo, é RGB, hiperespectral, qualquer sensor que eu uso, ele vai me dar a resposta, o ponto ideal de colheita, por exemplo? Então, essas coisas todas estão evoluindo, estão vindo para o dia a dia, mas eu diria que vão alguns anos ainda para que as ferramentas se tornem bastante acessíveis, essas ferramentas com maior potencial. Mas já tem aplicação. Quer começar com o drone? Compra o dronezinho mais simples e começa, porque você vai se inteirando como manuseá-lo, como tirar a imagem, como aplicar alguns produtos, enfim. É assim que a gente começa, né? Mas tem muito mais pela frente aí. A historinha é grande. Imagina você ter uma imagem dessa e você tomar decisão em tempo real, né, para aplicar. Nosso olho, às vezes, o nosso cérebro até consegue distinguir ali pela textura, enfim, mas hoje o pessoal está fazendo o quê? Usando sistemas de redes neurais, sistemas inteligentes, deep learning, para tentar achar essas anomalias, essas coisas, diferenças aqui, e fazer a tomada de decisão em tempo real. Está evoluindo, tá? Está evoluindo bastante. A gente tem hoje hardware que permite processar em tempo real, já tem umas plaquinhas da NVIDIA que você consegue embarcar no drone e processar em tempo real. Então, a coisa está evoluindo bastante e a gente vai conseguir chegar lá, sim. Então, o que precisa, né? Cada vez que você vai comprar um drone, então você tem o drone, você tem que escolher o sensor ou o conjunto de sensores que você vai usá-lo, depois, a partir desses sensores, planejar os voos e interpretar esses resultados, essas imagens. Para isso, é fundamental ter um grupo
de engenheiros, agrônomos, junto com os computeiros, junto com os biólogos, junto com os especialistas aí em fenotipagem, etc. e tal. Depende da ciência de solo. Ou seja, a integração, a multidisciplinaridade para a tomada de decisão é cada vez mais importante, né, para você. Então não é pegar o dronezinho, tirei uma imagem, aqui está amarelo, vamos tomar a decisão. Tem que saber o que aquele amarelo representa, a experiência de todos os profissionais envolvidos para tomar a decisão. Ensinar uma rede neural a achar coisas coloridinhas é muito fácil. Qualquer um de vocês, na primeira sentada, em menos de 10 minutos, faz. O detalhe é, aquilo realmente é fiel? É isso que está representando? O que significa aquilo? Então você tem que tomar cuidado. Então, não sou contra a inteligência artificial, pelo contrário, eu uso, mas eu estou querendo dizer que a gente tem que fazer com bom senso. Tem vários sensores, tanto satélite quanto de drone, e a inteligência artificial é uma caixinha preta, onde a gente vai jogar algumas entradas e vai ter uma solução. Isso aí é o dia a dia nosso, eu não vou mostrar muitos exemplos que o pessoal já está fazendo. Mas, por exemplo, eu vou mostrar, para finalizando, um experimento que a gente tem feito no grupo, junto com o grupo AMAGE, aqui no Mato Grosso, onde a gente tem acompanhado, por exemplo, plantações de soja, algodão, milho, né, em consórcio. Então a gente vai no campo, a gente tem que levantar várias informações. Não é lá só tomar imagem. A gente tem que ver produtividade, a gente tem que ver, às vezes, a condutividade elétrica do solo, a gente tem que pegar o drone e comparar com outras informações para a tomada de decisão. Eu não vou entrar em detalhe, fertilidade, textura do solo, várias das coisas para que eu realmente chegue num algoritmo, e é isso que o pessoal está fazendo agora. As startups, os grupos estão chegando em soluções, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui do experimento, mas é dizer o seguinte, que isso tem que ser feito no ano seguinte, na safra seguinte, acompanhar espectralmente, acompanhar mapas de produtividade, outras informações do campo, as imagens, para tomada de decisão e saber como que eu vou manejar aquele campo. Então é extremamente importante, que eu quero dizer assim, que é algo complexo e não é tão simples. Você tem uma propriedade grande, uma colhedora não dá um mapa de produtividade igual ao da outra. Você tem que calibrar. A gente deparou isso no campo. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas aí a gente vai comparando ano a ano, ou manejo a manejo, quais são os índices, quais são as informações que vão casando, que vão respondendo. E aí, com isso, ajustando os algoritmos nossos, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu só peguei esse aqui era de uma outra apresentação, e só para finalizar, a gente, além do mapeamento, o grande boom no momento, e é uma grande demanda no Brasil, em quantidade de drones, inclusive sendo vendidos, é a pulverização. Então, vocês viram aí na frente, eu não vou nem, pois o pessoal pode ir nos stands, é o grande boom do momento, é uma grande oportunidade para muitos prestadores de serviço, mas tem toda uma regulamentação e tem que fazer curso, tem que se treinar, não é ir lá pegar um drone e fazer de qualquer jeito. E esse drone também cai, tá? Esse drone custa caro, também cai, dá para consertar. Então, assim, é todo um aprendizado. Drone para controle biológico. A Embrapa está fazendo um dronezinho, existem algumas soluções por aí, que é um drone para liberação de agentes biológicos no campo. Nós vamos lançar o nosso agora em julho, no evento Sincombiol. Esse drone é parceria com uma empresa, onde a gente acopla em qualquer drone, mas a gente também vai ter um drone de baixíssimo custo, da ordem de R$2.000, onde você vai poder atender as pequenas propriedades, e a gente tem a grande vantagem de soltar o agente biológico em várias fases, ou vespa, ou ovo, enfim, em várias condições. Essa é a grande novidade aí nesse momento também, está entrando bastante o controle biológico no campo, é uma outra oportunidade, assim como quem aplica os biológicos também aplica sementes, né? Então, estamos numa revolução dessas novas tecnologias. E como que você está se preparando para usá-las adequadamente? Obrigado. Muito